Fala galerinha do primeiro ano, meu nome é Eduardo Barreto e hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa avaliação de biologia. Bom, moçada, a nossa avaliação de biologia, ela vai contemplar aí os capítulos que a gente já trabalhou nas nossas videoaulas, certo? E a primeira questão está falando o seguinte, fala-se sobre células e mostra uma tabela contendo o número de organelas na célula A e na célula B, fazendo esse comparativo, beleza? De acordo com esse comparativo, vem a pergunta. Compare os dados da célula A e B e identifique qual delas predomina a atividade de desintoxicação e em qual delas a atividade de secreção. Beleza. Então, tu vai olhar aí, de acordo com a tabela, qual célula faz uma desintoxicação melhor e qual delas vai fazer uma secreção melhor. E aí você vai justificar a sua resposta. Não se esqueçam de justificar. Show de bola? Eu estou avaliando isso também. Já no comando B diz o seguinte, experimentos bioquímicos realizados com os dois tipos celulares mostraram que a célula A apresentava um metabolismo energético mais elevado do que a B. Como resultado desses experimentos pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos na tabela. Interessante. Então, de acordo com essa sentença, de acordo com essa característica da célula A de gerar mais energia, por que isso aconteceu? Questão 2. Vários protozoários vivem em ambientes de água doce, onde as concentrações de seus fluidos internos são maiores do que as do meio, condição que lhe impõe um importante desafio, que pode levar à ruptura e, consequentemente, à morte do protozoário. Pô, legal, moçada. Então, nessa questão 2, já está trabalhando aí aquele lance de transporte de membrana, falando um pouco sobre transporte ativo, passivo, aquela videoaula sobre transporte membranar. Show de bola? Letra A. Que processo físico-químico está envolvido nesse problema do protozoário citado acima? Como esse processo se dá na situação exposta no enunciado da questão anterior, ou seja, como que o processo físico-químico está atuando aí no probleminha do protozoário. B. Exposta às mesmas condições que o protozoário do enunciado, uma célula vegetal se romperia? Sim, não, e me diz o porquê. Lembre-se sempre de acordo com as características de uma célula vegetal. 3. A 3 já está falando sobre ciclo celular, sobre reprodução celular. A gente teve uma videoaula bem maneirinha sobre isso. Bom, e a 3 diz o seguinte, o ciclo celular corresponde ao conjunto de transformações que ocorrem em uma célula desde sua formação até o momento em que sofre mitose e origina duas células filhas idênticas. Esse ciclo celular é composto por duas etapas, intérfase e mitose. A intérfase é subdividida em três partes, G1, S e G2, e a mitose é dividida em quatro fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aí vem o comando da questão. Em qual dessas fases do ciclo celular a célula sofre um intenso crescimento? Vamos lá, meus amores. Aqui o crescimento que está sendo abordado é crescimento de tamanho. Lembre-se que existem dois tipos de crescimento aí na biologia, o crescimento numérico e o crescimento em tamanho. Em qual dessas 7 fases é possível verificar cromossomos condensados ao máximo? Beleza, então em uma dessas etapinhas aí vai ter cromossomos condensados ao máximo. E aí lá na nossa videoaula, nos nossos estudos, a gente fez um monte de exercício falando sobre esse tema. B. Diz o seguinte, no início do desenvolvimento embrionário de muitos animais, o ciclo celular normalmente consiste na fase S e na divisão celular. Show! Que fenômeno marcante ocorre na etapa S, na fase S do ciclo celular? Misericórdia, molecada. Falamos disso aí pra caramba. A partir do zigoto, quantas mitoses são necessárias para formar um embrião com 16 células? E aí você vai ter que fazer uma continha aí bem simples. É só lembrar de quantas células são geradas aí a partir da mitose. 4 está falando, moçada, sobre a questão da nomenclatura. Lembra de Linneuzinho, von Carlinné, as regras taxonômicas, os níveis taxonômicos, o Reficofaz? Belezinha. E aí aqui vem falando um pouco sobre uma ave marinha e o comando diz o seguinte, tendo em vista essa diversidade de nomes, parece irônico que cientistas busquem utilizar ainda mais um nome.
Ursula Leucogaster, para se referir a uma espécie. Discorra sobre as vantagens de uso do nome científico, beleza? Qual foi a vantagem lá que rolou de usar o nome científico? Qual foi a grande melhoria de se usar o nome científico? Beleza? 5. 5 já está falando sobre vírus, moçada. Uma aula que foi extremamente importante para nós. Extremamente importante para o nosso Enem, já que o Enem aborda absurdamente o tema, né? Vírus cai com muita frequência. E aqui na 5 está mostrando um gráfico levando em consideração o número de linfócitos e o número de do vírus da AIDS, beleza? Tem uma relaçãozinha, nos nossos estudos a gente falou sobre isso. E diz o seguinte, o comando. Por que pacientes infectados com HIV e não tratados sofrem, em geral, com infecções oportunistas? Bom, e aí vocês vão lá e respondam. Respondam com as suas palavras, tá, molecada? Não precisa ficar querendo buscar a palavrinha que eu uso, porque não é necessário. Eu quero saber o quanto você está se desenvolvendo, o quanto você está aprendendo, tudo bem? Belezinha. Aí, 6. Quando fazemos atividade física para emagrecer, é necessário controlar a proporção de exercícios aeróbicos e anaeróbicos que realizamos para aumentar a eficiência da queima de gordura, já que há grande diferença na quantidade de ATP produzido nos dois tipos de exercícios. Sobre o exercício aeróbico e anaeróbico, respondo: em qual dos tipos de exercícios, aeróbico ou anaeróbico, espera-se maior produção de ATP? E aí você vai me dizer qual dos dois e por quê, belezinha? Lembre-se da nossa aulinha sobre respiração celular. Letra B. Letra B está perguntando o seguinte. Qual o papel do oxigênio no processo da síntese do ATP? Interessante. Essa aí, molezinha para nós que estudamos isso pra caramba. 7. O esquema representa o ciclo de Krebs, temido ciclo de Krebs, mas que nós vimos durante os nossos estudos que não é tão difícil assim. Belezinha? Aí tá aqui o desenhozinho do ciclo de Krebs, legal. Vamos lá, letra A. O ciclo de Krebs é uma das fases de qual reação celular? Beleza. Para que serve o ciclo de Krebs? Quando que a célula vai realizar o ciclo de Krebs? Em que organela ocorre esse ciclo? Showzinha? Lembre-se, tem que responder as duas. Se responder só uma, só vai levar aí 50% da questão. B. Qual a função do NAD e do FAD representados no esquema? E a segunda parte da pergunta, qual a relação dessas moléculas com a síntese de ATP? Show? Mole, mole, fácil, fácil essa. 8. Sabe-se que uma característica importante dos seres pluricelulares é a divisão de trabalho entre as suas células. Essas células se reúnem e formam diversos tecidos que vão desempenhar, assim, funções bem específicas. Considerando a afirmativa acima, identifique a que tecido pertence os tipos de células abaixo relacionados, citando a sua principal função. Então, eu quero que vocês me digam de qual tecido são essas duas células aí, o macrófago e o osteoclastos, e a função dessas duas células, belezinha? 9. Desde o começo de 2017, tem se verificado no Brasil o maior surto de febre amarela das últimas décadas. Sabe-se que para acompanhar a disseminação dessa enfermidade, é importante monitorar as populações naturais de macacos. Aponte uma razão para que esse monitoramento seja realizado. Explique ainda por que a febre amarela ocorre frequentemente em regiões tropicais. Pô, molecada, quando a gente estava falando lá sobre doenças virais, eu falei para vocês a importância lá dos macacos no que diz respeito à febre amarela, né? Foi uma pandemia, um surtozinho que rolou no Brasil há pouco tempo. Foi muito discutido isso lá nas nossas videoaulas. Belezinha? 10. Considere a figura a seguir e faça o que se pede. Beleza. Aí está mostrando aqui um vírus. Beleza? E aí, letra A. Descreva resumidamente o ciclo reprodutivo do vírus ilustrado. Mas, professor, como é que eu vou saber isso? Bom, vamos ter que analisar aqui o que está sendo mostrado para a gente na imagem. Bom, está mostrando uma membrana lipídica, está mostrando ali uma matriz, está mostrando uma transcriptase reversa. Bom, vamos ficar atento aí na transcriptase reversa
E está mostrando também que é um vírus de RNA. Então a gente vai lá, vai ver a nossa videoaulazinha sobre ciclo reprodutivo de vírus e vamos fazer essa questãozinha aí. Show de bola? B. Mencione uma conhecida virose humana causada por esse tipo de vírus e 3 importantes mecanismos de contaminação. Show de bola? Então, tu vai pegar uma doencinha causada por um retrovírus e vai dizer 3 forminhas de se pegar essa doencinha. Molecada, eu coloquei aqui para vocês linhas extras. Caso você está respondendo lá uma questão, uma alternativa e que não deu para responder nas linhas, você vem aqui na linha extra e coloca assim, sei lá, questão 3, letra A, e continua a escrever, tudo bem? Molecada, espero que vocês mandem bem, podem fazer com calma, não precisa ficar nervoso, eu vou avaliar isso da melhor forma possível, e beijão, até a próxima.